Olá, como vão vocês? Por aí tá tudo bem? Eu quero muito que esteja, do fundo do meu coração. Apesar de provavelmente não te conhecer, o Senhor conhece e nos considera irmãos, nos considera uma família que Ele sonhou e projetou há muitos anos atrás. Então, primeiramente, que a gente dê toda a honra, todo o louvor, toda a glória para aquele que é único, para aquele que é digno, para aquele que é Rei, o nosso Deus dos exércitos, né? O nosso Salvador Jesus Cristo. E eu me chamo Pastora Miriam, sou aqui de Minas Gerais e a convite da nossa querida apóstola eu venho comunicar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, um pouco do que o Senhor tem nos dado como palavra, né? Conversando com a apóstola, a gente viu a necessidade de realmente a gente falar um pouco mais sobre o amor que devemos ter pela obra, né? A forma com a qual a gente deve lidar com o reino do Senhor Jesus Cristo. E para a gente começar essa palavra, eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para a gente adorar, reverenciar e nos comunicarmos com aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o dono da graça. Amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, primeiro para nos reverenciarmos diante de Ti, que é tão poderoso, soberano, onipresente, onisciente, onipotente. Mas também para que esse momento possa nos lembrar que o Senhor nos considera e nos tem como filhas queridas e amadas, para nos lembrar de que o Senhor nos pede diariamente para que lancemos diante de Ti, lancemos em Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Essa é a Tua palavra. Então eu queria que o Senhor nos conduzisse nesse momento, Pai, a mim para falar. Eu não quero falar nada de mim mesma, mas totalmente da sua parte. Também de quem ouvirá. Nós não sabemos qual é a dimensão, qual é a distância que esse vídeo vai chegar. Mas eu quero te pedir que o Senhor seja pontual. Que ele chegue realmente, né, na presença daqueles que realmente precisam ouvir do que será dito aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, queremos dizer que Tu és engrandecido. E te pedimos que toda retaliação maligna, todo dardo lançado contra a nossa fé seja agora banido, esmiuçado, desfacelado, destruído em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai. Amém. Amém. Bom, queridas, me chamou a atenção, né? Tem me chamado, né, nesse momento, atenção, um texto muito lindo, mas ao mesmo tempo muito forte da palavra de Deus, né? Não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas se tiver, eu queria que você abrisse junto comigo Salmos 16 e nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Se você puder acompanhar. Está dizendo assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração Tu me ensinas. Até aí, até o versículo 7. Na verdade, o capítulo 16 é todo poderoso, você pode ler depois.
Olha, irmãs, eu confesso para vocês que ultimamente o meu coração se sente estarrecido, às vezes aborrecido e um pouco até assustado, né? Diante de coisas que nós temos visto, né, dentro da igreja de Jesus, da noiva de Jesus, né? Não é segredo para ninguém, a gente sabe que para melhorar vai ter que piorar. Nós sabemos que os últimos dias, né, as pessoas, muitos escolhidos, né, serão enganados. Nós sabemos que nos últimos dias muitos apostatarão, negarão a fé, deixarão a verdade, mesmo que conhecendo e crendo na verdade, se absterão da verdade, do Evangelho de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus disse que nos últimos dias eles terão que ser abreviados, porque senão nós não suportaríamos, né? Ao longo do tempo, a reverência dentro da igreja, ao longo do tempo, o comprometimento das ovelhas com o pasto, com o aprisco, tem sido de uma forma mais ocasional, né? Tem sido de uma forma mais preterida, mais secundária. E isso é muito preocupante, apesar de ser previsível, porque a própria palavra disse, né, que os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores, né? A palavra diz, né, que nós prestaremos contas ao Senhor de como nós lidamos com a nossa vida aqui nesse mundo, né? A palavra diz para a gente não fazer a obra relaxadamente, que era para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas não seriam acrescentadas. E o que nós temos visto muitas vezes, eu acho que você vai concordar comigo, é que as pessoas estão se atendo mais ao acréscimo das coisas do que propriamente dito ao reino de Deus. Sendo que o versículo diz que quando, né, a gente buscar o reino de Deus, toda vez que a gente buscar o reino de Deus, quando a gente buscar a presença do Senhor, quando a gente priorizar as coisas do alto, nós não teríamos que nos preocupar com nada. Porque nós teríamos alguém, ou seja, o próprio Espírito Santo, nosso Consolador, pelejando por nós. E o diabo tem se levantado e enganado muita gente, colocando circunstância na vida de nós, a igreja de Jesus, situações muitas vezes justificáveis para nos desviar, para nos distrair daquilo que fomos chamados para fazer. E o agravo disso é que a obra vai sendo feita de forma relaxada, que os novos que vão chegando encontram a casa do Senhor toda bagunçada. E muitas vezes o Satanás coloca no nosso coração: eu não vou fazer nada para o pastor. Ele é tão igual ou é pior do que eu. Eu não vou chegar mais cedo, eu não vou lavar o banheiro, eu não vou servir. Eu vou escolher o dia que eu quero ir, eu vou escolher o que eu quero fazer. Quando, na verdade, quando a gente vê uma necessidade, a palavra diz que quando a gente vê um irmão ali dentro da casa de Deus, até na própria casa da gente, batendo no portão, te pedindo alguma coisa e você tendo como ajudar, não é para mandar ele embora e voltar no outro dia se você tem como ajudar. O reino de Deus não é só o domingo à noite, o domingo de manhã, ou dias de semana no culto por 1 hora e meia, ou 2, seja lá como for. Isso não é ser igreja, isso é ser frequentador de culto, né? Melhor isso do que nada, amém. Mas não é isso que vai nos levar para a presença de Deus. Não é vivendo de forma rasa na presença de Deus, na comunhão com o Senhor, que vai nos ferramentar para enfrentar o dia mau. E isso vai nos deixando cada dia mais infantilizados, isso vai nos deixando cada dia mais imaturos, cada vez mais reclusos, a ponto de não suportarmos aquilo que é do nosso dever desempenharmos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo quer dizer que nós temos uma função como membros.
né? Vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes essa situação, essa palavra, né, lido na palavra do Senhor sobre o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, né? E quando nós temos uma função no corpo e ela não é executada de forma adequada, todo o corpo vai padecer. Às vezes a gente ignora, né? O dedinho do pé. Quem já chutou a beirada de uma cama ou topou o dedinho no pé de uma cadeira sabe do que eu estou falando. O corpo todo sente, né? Eu já ouvi dizer que sem o dedinho, se ele for amputado, todo o equilíbrio do nosso corpo é comprometido. Ou seja, não existe aquele que não tem uma função que seja útil, né? Costumo dizer que tem gente que fala, mas eu estou aqui dentro da igreja, estou no reino de Deus e não sou visto. Eu faço mais que fulano, eu faço mais que Beltrano, mas ninguém reconhece o meu serviço. Eu nunca estou numa posição de visibilidade. Quando, na verdade, os órgãos vitais, aqueles que de fato mantêm o corpo vivo, eles são invisíveis a olho nu. Eles existem, eles estão funcionando, e se por acaso eles entrarem em falência, de nada adianta o exterior. Não adianta olhos bonitos, não adianta lábios bonitos, não adianta um corpo esbelto, não adianta um cabelo longo, não adianta. Se a córnea estiver com problema, esse olho tem um problema. Se o rim tem um problema, a pele já não é mais tão bonita, a retenção de líquido vai acontecer, a parte linfática vai demonstrar uma deficiência e todo o corpo vai sendo comprometido. Ou seja, nem sempre aquilo que é mais visível, mais popularizado é vital. As pessoas às vezes podem viver sem um braço, sem um olho, sem uma perna, mas eu nunca vi ninguém vivendo sem coração, eu nunca vi ninguém vivendo sem pulmões. Então, assim, se eu estiver falando com alguém aqui nesse momento que tem se sentido inútil, se eu estou falando com alguém aqui que nesse momento se sente impotente, se eu estou falando com alguém aqui que de repente nesse momento está se sentindo infrutífero, preocupado, que às vezes não está se sentindo útil na totalidade da sua capacidade, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você tem valor. Você tem uma função no reino de Deus. Você é útil. Sabe, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Você já parou para pensar na complexidade, na importância, na responsabilidade que é ser embaixador de alguém, de algo? Ser embaixador é ser representante. É materializar aquilo em que se acredita, onde se viveu. Nós temos as embaixadas, né, de outros países dentro do Brasil, os consulados. E é lei. Vem um diplomata, um político diplomata de uma outra nação, se estabelece em algum ponto do Brasil, e por mais que ele esteja num território de outra nacionalidade, aquele pedaço de terra ali agora, se é executado a lei daquele país representado, os costumes daquele país representado. Naquele lugar ali, não é o Brasil que manda, naquele lugar não é o Brasil que determina as regras, ali agora é daquele país. E nós recebemos a responsabilidade em Deus de vir a esse mundo para representar o céu, para representar a vida de Cristo. Me perdoe que meu cachorro está fazendo muito barulho. Mas é algo que eu precisava dizer para vocês. Nós temos um lugar nesse mundo que nos é dado por direito, pelo próprio Deus. Onde nesse lugar as regras ditadas são as do Evangelho de Jesus.
onde nesse lugar o que impera são as diretrizes do reino de Deus. E você pode pensar, ótimo, então eu sou embaixador, então nesse espaço eu vou mandar. Não sei. Não sei se você estiver falando da mesma língua do que o Evangelho diz, porque Jesus, ele é o Rei, ele é o Mestre, ele é o Salvador, ele é poderoso, ele é único. Mas nas diretrizes da vivência de Cristo, é o perdão que rege e não a vingança. Nas diretrizes de Cristo, a gente leva um tapa de um lado e oferece o outro lado. Nas diretrizes de Cristo. Ele ora pelo que persegue e ele ama o inimigo. Se o inimigo tem fome, ele dá comida, se tem sede, ele dá água. Porque dessa forma ele vai amontoar brasas vivas na cabeça desse que se coloca como inimigo. Nas diretrizes de Cristo, o que reina é o amor e não o desprezo. O que reina é o serviço e não o egoísmo. O que reina é a confissão de pecado e não esconder as transgressões, que é o que nos impede de prosperar. É um lugar onde se confessa os pecados, deixa os pecados e alcança-se a misericórdia. Nós somos embaixadores dessa boa nova. Temos a responsabilidade de propagar essa realidade em Cristo. Isso é amar a obra. Isso é se dar pelo reino de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é nos colocar em segundo lugar. Sabe? Eu estava dizendo que o diabo se encarrega muitas vezes de colocar situações justificáveis na nossa vida, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não tem uma vida de vigilância, quando nós não temos uma vida de jejuns, quando nós não temos uma vida de vigílias, como a gente não medita na palavra, a gente vai abrindo brechas sutis onde Satanás entra sem avisar. E ele começa a coordenar a vida do crente sem que ele perceba. Ele só vai perceber quando já é tarde demais. E se afastar do corpo de Cristo torna-nos vulneráveis para o reino da maldade. Então, um dia você deixou de fazer a obra de Deus porque o seu filho ficou doente. O outro dia você deixou a prova de fazer o reino de Deus porque você não tinha um dinheiro de passagem. Outro dia porque você estava doente. Outro dia porque teve uma situação na sua casa. Sabe, o diabo não vai usar de nada esdrúxulo, chulo para te impedir de fazer a obra de Deus. É de fato, são coisas justificáveis, são coisas legítimas. Porque caso contrário, nós simplesmente faríamos, já que a gente se intitula filhos de Deus. Sabe, irmãos? Então, eu queria que você pensasse nisso. O quanto você tem amado o reino de Deus, aí onde você congrega. O ano já está acabando, nós já estamos findando o ano, estamos a poucos meses do fim do ano. E se eu te perguntar hoje, você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Como amar a Deus e não amar as suas obras? Como amar a Deus e não amar as suas ordenanças? Ele disse para que a gente fosse a toda a terra, a todo mundo, todas as pessoas, e pregássemos o Evangelho, ensinando para as pessoas tudo que a gente tem aprendido, tudo que Ele nos tem ordenado. Ele diz para a gente fazer discípulos de todas as nações. E Ele diz que não deixaria a gente sozinho. Ele nunca deixou a gente sozinho. No Éden, Deus esteve conosco. No Velho Testamento, o Senhor esteve conosco. Ele nos enviou profetas, Ele nos enviou reis. Tudo bem que os reis não foram lá muito bentos, não. Mas a presença do Senhor esteve sempre com as pessoas. Nós tínhamos o sumo sacerdote.
E as coisas foram caminhando de uma forma que o amor de Deus foi sendo demonstrado. De repente Jesus vem, se desfaz a sua glória, mesmo sendo divino, sendo Deus, passa por todo o processo de ser homem durante 33 anos. Passou por todos os processos que nós, como seres humanos, passamos. Foi tentado em todas as coisas e não errou em nenhuma delas. E quando se foi, deixou o Consolador, o Espírito Santo, que é atuante hoje dentro de nós. A Bíblia nos instrui para não apagá-lo. E Jesus Cristo prometeu, e nós cremos, ele vai voltar. Então ele prometeu que era para a gente ir pregar o Evangelho de todas as nações, fazendo discípulos. Porque ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Não há o que você faça sozinho, a não ser que você esteja vivendo de forma independente de Deus, que foi o que nos tirou do Éden. Caso contrário, o Senhor está sempre de olho. Ele sempre tem dado ordem aos anjos ao nosso respeito. O Senhor é um Pai zeloso. Ele nos considera a menina dos olhos dele. Como menina dos olhos dele. Aquilo que alguém joga uma coisa na direção dos seus olhos, a primeira coisa que você faz é fechar e proteger os olhos de forma instintiva. E é assim que Deus nos faz. Ele nos protege, ele nos ajuda, ele nos provê, ele nos liberta, ele nos salva de forma instintiva, porque ele é Pai, ele é poderoso. E é loucura viver longe disso. Tudo que Deus nos pede é: sejam obedientes, sejam dependentes, sejam confiantes. E me obedeçam, obedeçam. Pregue o Evangelho, façam discípulos. Vamos saquear o inferno. O tempo disso tudo acabar está chegando, cada dia mais perto. E a pergunta que eu te faço: se você ama o Senhor, se você ama a sua obra, se você ama as suas ordenanças, vai acabar mais um ano. E quantas pessoas se renderam ao Senhor através da sua vida? Através do seu testemunho.